Outra pergunta aqui de um inscrito, bem interessante. Doutor, fiz cirurgia na cabeça e fiquei com a cabeça funda. Tem como reparar? É muito comum nos pacientes submetidos a cirurgias neurológicas que hajam pequenos pontos de deformidades ou até de afundamentos necessários para que a gente faça a abertura do crânio e a partir daí procedamos com a cirurgia neurológica. É uma situação que é prevista e, portanto, a gente também tem necessidade de fazer alguns ajustes e correção ao final da cirurgia, né? É a reconstrução craniana que a gente utiliza principalmente de osteoindutores e osteocondutores para que forme osso em relação àquelas estruturas que a gente faz pela abertura do crânio, com a tal da trepanação, que é através de uma broca cortante de alta rotação, ela faz um buraco no crânio e a gente performa daí a craniotomia. E para alguns pacientes com lesões principalmente na base do crânio, é muito comum disso acontecer porque a gente precisa retirar muito osso normal do paciente para que a gente tenha exposição à lesão cerebral que a gente precisa tratar. Então, infelizmente, em algumas cirurgias de base de crânio isso é muito comum de acontecer, mas em algumas outras cirurgias neurológicas isso também pode ocorrer e a gente tem como corrigir isso daí sim, seja no ato da cirurgia ou seja futuramente através de cranioplastias, de reconstruções customizadas que a gente pode fazer do crânio do paciente, considerando-se reconstruções tridimensionais, principalmente em relação ao pré-operatório. E, no caso, quando você não tem o exame pré-operatório do paciente por qualquer que seja o motivo, às vezes a gente consegue fazer a reconstrução daquele lado afundado, vamos por assim dizer, baseado no outro lado da cabeça do paciente. Então, a gente tem próteses com modelos muito específicos que a gente consegue fazer um tratamento muito interessante desses pacientes, melhorando muito o resultado estético funcional. Outro paciente pergunta, doutor, eu tenho uma veia bem superficial na minha cabeça, que fica vermelha e que dói bastante quando eu mastigo. Eu tenho que me preocupar? Bom, a descrição do que o paciente está ponderando aqui me lembra muito a um diagnóstico chamado arterite temporal, que é uma doença reumatológica, uma inflamação generalizada que pode acontecer inclusive associada com dor em várias articulações do corpo, a gente chama da poliartralgia, com vermelhidão, fadiga, com dor ao mastigar, principalmente sobre a região das têmporas, né? Então essa região incomoda, fica muito vermelha, é muito sensível e alguns pacientes notam o que eles chamam de uma veia, mas quando na verdade é uma artéria. E essa artéria, a parede dela, o revestimento dela pode estar cometido pelo processo da vasculite inflamatória, uma doença reumatológica e que isso causa bastante dor e desconforto. Normalmente os exames de sangue que apontam para isso são exames que buscam atividades inflamatórias não específicas, principalmente o marcador de velocidade de hemossedimentação, o VHS, e para esses pacientes o tratamento não é um tratamento neurológico, é um tratamento reumatológico para que sejam avaliadas as causas de vasculite, mas normalmente o tratamento é à base de corticoide. Porém, é muito importante que um especialista neurológico faça a avaliação desse paciente para que sejam descartadas outras doenças que possam estar associadas. E a pergunta final dessa sequência de várias respostas a respeito das dúvidas dos inscritos é se existe correlação entre distúrbio de sono, dificuldade de memória e dor de cabeça. Infelizmente, mais ou menos 5% dos meus pacientes têm essa queixa e cabe ao médico especialista identificar onde que a dificuldade do sono leva o paciente a ter a dificuldade de memória e por conta de não dormir também ter a dor de cabeça. Isso é um ciclo vicioso, infelizmente, que o paciente com eventualmente um transtorno de ansiedade, um transtorno psiquiátrico ou psicológico tem a dificuldade para iniciar e manter o seu sono. Muitas vezes não é só iniciar o sono, é manter, é o paciente que acorda muito facilmente. Para esses pacientes com seus vários erros, que a gente pode ponderar até num outro, já temos ponderado num vídeo disso que a gente fez sobre esse tema, esses pacientes vão ter a fadiga matinal, o sono ao longo do dia, aquele paciente que você está conversando, ele está fechando os olhos, conversando com você, e torna-se improdutivo, ou seja, ele não consegue ter um raciocínio linear, capacidade construtiva, às vezes não consegue fazer metas, não consegue fazer escalas durante o trabalho, gráficos, tabelas, e começa a ter os prejuízos também trabalhistas e até emocionais por conta disso.
E muitos desses pacientes, por também não dormirem, começam a ficar irritados e terem dor de cabeça por privação de sono. Então é muito importante identificar onde está o primeiro ponto disso, quando que isso começou, para que toda essa cascata seja interrompida. É isso, pessoal. Acho que foram vários vídeos que a gente fez, respondendo a praticamente todas as perguntas no nosso canal do YouTube. Alguns vídeos desse a gente também tem passado no Instagram, colocado também na plataforma do Facebook. E acho que o mais importante é que nós tenhamos e mantenhamos essa interatividade com os nossos inscritos, e quaisquer dúvidas, entrem em contato no @neuromogi, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube para maiores esclarecimentos. Grande abraço. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.